Vamos embora! Mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Teve resultado ruim pra gente, pensando na sequência do Campeonato Brasileiro. E, bem, além disso, tem notícia também: o Vasco quer levar o jogo pra São Januário. Roda a vinheta. Seja bem-vindo! Você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Você deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor pra dar aquela moral pra gente e vamos embora pra gente poder falar um pouquinho mais sobre Fluminense. A gente abre falando sobre o Campeonato Brasileiro, mas mais especificamente sobre a situação e, bem, sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que na verdade não aconteceu uma rodada, né, do Campeonato Brasileiro, aconteceu só um jogo. O Bahia acabou jogando contra o Internacional na Fonte Nova, um público bem baixo, por sinal, tá? Na Fonte Nova, teve uma chuva muito forte, enfim, mas ainda assim 27 mil pessoas estiveram na Fonte Nova. Você vê que doideira, né? Público baixo para eles, acaba sendo isso. Um jogo atrasado de uma rodada anterior, né, no Campeonato Brasileiro, e o Bahia venceu a equipe do Internacional, o que acabou sendo muito ruim. Jogo vencido por 1-0, um pênalti ridículo do Bernabé em cima do Ademir. Assim, chega a ser um assinte um jogador profissional cometer um pênalti como aquele, mas no final das contas o William José perdeu o pênalti no rebote, chutou no travessão e depois fez o gol 1-0 para a equipe do Bahia. Por que esse resultado acabou sendo tão ruim pra gente? Porque a equipe do Bahia agora tem 49 pontos. A gente tem um jogo a menos, e aos pouquinhos os jogos a menos vão parando de interferir na nossa vida. Nesse momento, na verdade, só o nosso jogo a menos interfere na nossa vida. E a gente tem 41 pontos. Se a gente ganhar esse jogo a menos que a gente tem, que é contra o Ceará na próxima quarta-feira, a gente só vai a 44 pontos. Com o tropeço contra o Vasco, esse jogo a menos hoje não nos garante nenhuma posição a mais. Tá? O retrato é esse. Quando a gente olha para a sequência da tabela, a gente hoje disputa, né? Vamos estar tentando disputar com Botafogo e Bahia. Apesar dos 8 pontos atrás que podem virar 5 pontos, a gente tem um jogo, um confronto direto ainda contra o Bahia. Mas a gente olha para esses dois times e vê que no final de semana a gente joga em casa contra o Internacional, o Botafogo recebe um Santos desesperado e o Bahia vai visitar a equipe do São Paulo. Eu vou fazer uma análise com mais calma depois que passar essa rodada. E à medida que até a gente entender, por exemplo, se o Vasco, que vai visitar o Red Bull Bragantino, e tem possibilidade de sair lá de Bragança com uma vitória, né? O Red Bull não inspira qualquer confiança àqueles que analisam o time do interior paulista, se o Vasco e o São Paulo vão entrar na brincadeira também, né? O São Paulo vai enfrentar, cadê o São Paulo aqui? Enfrenta o Bahia. Pra gente, o cenário ideal é botar o São Paulo na brincadeira e segurar o Bahia, pelo menos por enquanto, porque o São Paulo não inspira também confiança nenhuma. Então eu vou ver no próximo final de semana e depois o Fluminense vai enfrentar o Ceará na quarta-feira e todo mundo com 30 jogos, né, depois da quarta-feira que vem, eu vou fazer ali um levantamento pra gente poder observar a reta final do Mirassol, dependendo, até tiro o Mirassol dessa conta, mas de Bahia, Botafogo, Fluminense, Vasco e São Paulo, e mais quem eu julgar que esteja na briga, quem tem a reta final mais fácil, né? Eu gravei já um simulador do Campeonato Brasileiro para publicar nessa nessa quinta-feira, tá? Então, durante essa quinta-feira, vai sair aí um simulador do Campeonato Brasileiro para você acompanhar aquele tradicional que eu faço, faltando 10 rodadas para acabar o Brasileirão. Então vamos lá, tá? A gente fala aqui nesse vídeo também, só antes é importante que eu destaque as garrafinhas da Golcase. Olha aí só na tela, cara, as garrafinhas, eu tô com a minha aqui, inclusive a minha garrafa fresh, né, personalizada aqui, ó, Raiz Tricolor. Cara, garrafa térmica que mantém água gelada um tempão. Aí na tela tá o modelo Urban, que esse mantém mais tempo ainda gelado, tá? Garrafinhas personalizadas do Fluminense, por exemplo, eu cliquei nessa daqui. E pode esquecer esse preço ali de R$ 79,90, tá? Não é esse o preço, não. O preço cai mais ainda porque você vai usar o cupom JORNADA. Usando esse cupom, você avisa a Golcase que, bem,
você tá aqui, né, vindo pelo Raiz Tricolor, e você também ganha um desconto. Isso ajuda bastante. Tem garrafinha branca, tem essa garrafinha salmão aqui também, né, ou rosa. Não sei exatamente como que eles vão chamar ali diretamente, mas não é só isso não, cara. Se você vem aqui no Fluminense, times de futebol Fluminense, você tem toda uma coleção, ó, de garrafinhas fresh também, de capinhas de celular, copos térmicos. Eu sempre gosto de mostrar que tem umas capinhas espetaculares, ó. Lançou camisa grenaco dourada do Fluminense, ó. Tem da camisa grenaco dourada de 2012, ó. Dá pra você meter uma capinha verde aqui, ó, e fazer uma capinha parecida. Cara, essa aqui ficou marota demais, tá? Ficou sensacional. Porque, pra galera que não sabe, é a capinha que eu sempre mostro aqui também. Tem vários modelos, né? Tem essa daqui, ó. Por exemplo, do voleio do Fred em 2012, que não é o Fla-Flu do centenário, mas é o Fla-Flu no ano do centenário. E eu botei o lado aqui verde, ó. E ficou maneira demais a capinha. Então você pode fazer essa combinação. Lembrando que capinhas na Golcase você compra duas e só paga uma. Tá? Então esse valor aí, por exemplo, de R$ 49,90 também não é esse valor, porque você vai pagar menos do que isso, né? Porque você vai comprar duas por esse valor aí só e ainda vai usar o cupom Jornada, por exemplo. Aqui, ó, tem capinha da torcida também, para você aproveitar e botar essa capinha Infinity Green ali, fica mais maneira ainda as capinhas do Fluminense, tá? Espetaculares. Vá lá na Golcase, o link tá aqui embaixo na descrição. Vamos lá, cara, a gente fala aqui agora neste vídeo sobre a situação do jogo da Copa do Brasil. Isso porque o Vasco vai fazer pirraça, pelo visto, né? Vamos lá, vamos falar sério aqui, né? O Vasco, o diretor, o Admar, né? Diretor da equipe do Vasco, o Admar Lopes, que deixa eu ver o cargo de direção exata que ele tem aqui. Ele é diretor de futebol do Vasco. Tá? Ele estava lá no sorteio da Copa do Brasil. Se você estava em Nárnia, não está sabendo de nada, o Fluminense e Vasco se enfrentarão na Copa do Brasil e foi decidido no mando de campo que a ida será com o mando do Vasco e a volta será com o mando do Fluminense. Pois bem, tal qual surpreso ficamos quando descobrimos que, o Vasco pode não jogar no Maracanã, pode tentar levar esse jogo para São Januário. Da última vez que tentou isso, as forças de segurança não permitiram, e aí o Vasco, para essa temporada, já fez um acordo com o Fluminense para que ele pudesse ser mandante no Maracanã. Ele seria mandante no Maracanã contra o Fluminense, com a torcida deles ficando no setor norte. Pois bem, após o momento do sorteio dos mandos, o Admar Lopes foi perguntado pelo pessoal que estava lá na CBF, na sede da CBF, e ele respondeu o seguinte: vamos conversar com as forças públicas. Parêntese meu aqui. Forças públicas, leia-se PM, mais especialmente no GEP, né, o Grupamento Especial de Policiamento de Estádios. Tá, fecha parênteses. Vamos conversar com as forças públicas e ver o que vão decidir. Neste momento, não temos decisão. A decisão é deles e vamos respeitar o que for decidido pelas forças públicas. Todo vascaíno prefere jogar em São Januário. E nós não somos exceção, disse o Admar Lopes. Então, isso já deixa claro que o objetivo do Vasco é levar o jogo contra o Fluminense para o estádio de São Januário. Hoje, o cenário seria, né, levando para lá, provavelmente o Vasco cedendo ali aquela carga minúscula de ingressos. Das últimas vezes o Vasco inclusive nem respeitou ali a regrinha dos 10% e tal, seria dando ali pouco mais de 1.000 e poucos ingressos para o Fluminense. Agora, no jogo de volta, o Fluminense seria mandante e seria tal qual um jogo contra o Botafogo no Maracanã. O Botafogo faz isso com a gente no Engenhão, e a gente também dá o ingresso para eles ali no Maracanã, só aquela torcidinha visitante lá no canto, com um pouco mais, acho que são 7%, que normalmente o Fluminense cede ali 4.000 ingressos, por regra, né? Agora, cara, vamos lá, tá? Vamos trabalhar aqui com um cenário real. Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu prefiro pegar o Vasco em São Januário do que no Maracanã. Não vou ser hipócrita aqui. Obviamente, é uma questão histórica, e todo tricolor sabe disso. Historicamente, o desempenho do Fluminense contra o Vasco é péssimo em São Januário. A gente não vence lá desde 1973. É claro que não tivemos muitos jogos lá nesse período,
né? Mas dentro desse período são 8 derrotas e 6 empates e nenhuma vitória. Então é meio nítido que historicamente o Vasco, né, tem um desempenho melhor em São Januário contra a gente do que no Maracanã. Porém, eu preciso reforçar alguns pontos, que é o seguinte: o desempenho do Vasco em São Januário nesta temporada, ele tem os seus percalços, mas assim, desde 31 de maio, aliás, sendo mais específico aqui, eu acho que é desde 31 de maio. O desempenho do Vasco até melhorou dentro de casa, mas ainda assim não é espetacular. O desempenho bom vem dos últimos jogos. Venceu o Bahia, Cruzeiro e Vitória. Foram as 3 vitórias em sequência. Mas antes disso, empatou com o Ceará, empatou com o Botafogo, perdeu para o Corinthians, empatou com o Atlético Mineiro, empatou com o Del Valle, empatou com o Grêmio, perdeu pro Red Bull, tinha ganhado nesse meio tempo aí o CSA pela Copa do Brasil, mas assim, a gente tá falando de um time que empatou com o Operário, o Ferroviário também pela Copa do Brasil, não é um super desempenho. Agora, me despindo aqui do clubismo e falando como um apreciador do futebol, gente, eu falo isso constantemente. Clássico é com torcida dividida no Maracanã. É mole eu falar isso, porque o meu estádio é o Maracanã. Então, claro que fica fácil pra isso. O Fluminense é dono, né? A gente sabe que não é dono exatamente, mas enfim, vocês entenderam. O Fluminense hoje é proprietário do Maracanã junto com o Flamengo. Então eu entendo a torcida vascaína falando, pô, não quero jogar o meu mando na casa dos caras, eu quero jogar no meu estádio e tal. O São Januário tá lá e tem todo o direito. Não é esse o ponto que eu tô falando sobre direito ou não ter direito de jogar. Tô falando o que é melhor. Pensando numa semifinal de Copa do Brasil, os 2 jogos do Maracanã com torcida, e não vai ser 50-50, que deixa eu dar um spoiler aqui, vai ser 70-30. No jogo do Vasco, os sócios do Vasco vão varrer os ingressos da área mista, e no jogo do Fluminense, diferente do que foi nesse jogo do Campeonato Brasileiro, independente da forma como esteja na reta final do ano, a torcida do Fluminense vai comprar muitos ingressos. Talvez não varrer, porque o número de sócios está baixo, os ingressos do setor misto também, porque vai ser um jogo decisivo no final de semana, uma semifinal de Copa do Brasil. A gente não decide uma semifinal de Copa do Brasil no Maracanã desde 2006, inclusive no Fluminense Vasco também, que a gente acabou empatando o jogo sendo eliminado. A gente perdeu a ida por 1-0 e empatou o jogo de volta no Maracanã por 1-1. 2007 a gente não decide em casa, né? A gente decide fora com o Brasiliense. 2015 a gente decide com o Brasiliense com o Palmeiras fora. E 2022 a gente também decide fora contra o Corinthians, 2022. Então, vai ter um grande... E tem que ter as 2 torcidas cantando de um lado e outra responde. Esse é o espetáculo. Levar isso para São Januário é diminuir esse confronto nesse momento. Então eu espero ali... Acho que o Jepp não vai... Tá? Até pela forma como já foi falado pelo Admar. Já tem uma indicação de que o Jepp não vai permitir esse jogo em São Januário. E acho que a direção do Vasco também não vai brigar para que esse jogo seja lá. Até pensando em grana... A super renda que o Vasco pode conseguir, a venda lá no Maracanã, por exemplo, no jogo passado, no mando do Vasco, tinha lá negócio de moto elétrica sendo anunciada, lá, ativação. Dá pra ganhar muito mais dinheiro no Maracanã do que daria em São Januário. Então, acho que deve ser os 2 em São Januário. Não acho que o Vascaíno esteja errado de querer jogar em São... Acho que deve ser os 2 no Maracanã. Não acho que o Vascaíno tá errado de querer jogar em São Januário, mas acho que seria melhor pro espetáculo e também pro Fluminense, que eu falo como tricolor, que esses 2 jogos fossem no Maracanã. Beleza? É isso. Coloca a sua opinião aqui embaixo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.